Glória a Deus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem? Amém. Coisa boa é nós estarmos na presença de Deus e sentir Deus no ambiente, não tem nada melhor. Só não sentiu Deus aqui essa manhã quem de fato não veio cultuar, irmãos. Eu já chorei aqui, não foi de tristeza, mas foi de sentir a graça de Deus em nosso meio. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito pelo evangelista João, no capítulo de número 15. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 15. Enquanto você localiza o texto, eu quero expressar aqui a minha gratidão em uma vez mais poder ministrar a palavra de Deus aqui neste altar. Eu louvo a Deus pela vida do pastor dessa igreja, que sempre me recebe tão bem, e eu disse que da próxima vez que eu estivesse aqui, eu traria a tribo completa, né? E aí tá aí a tribo aí. O pastor ficou assustado, falou, é novinho, mas eu já parei, irmãos. Eu combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, tá ótimo. Vou deixar pro Gabriel aí, que tá novo também. O Gabriel vai fazer os 6 aí, amém? Louva a Deus pela vida do nosso irmão. Eu já abracei ele ali no setor da Lapa e vou dar um abraço nele hoje. E mal sabe ele que o que está em mim vai passar para ele, né, varão? Recebe aí. Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão Emerson, nosso irmão Wellington, é isso? Acertei? Que Deus abençoe a liderança deste trabalho. Agradecendo ao pastor e à liderança, a minha gratidão estende-se a todos os obreiros aqui no altar e na nave da igreja. Trago saudações do nosso pastor setorial, nosso setor do Jardim Brasília. Vocês recebem saudações de meu pastor, diga amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês que aqui estão. Amém? João capítulo 15. Quem achou o texto, diga amém. Amém. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a corta e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém estiver em mim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Versículo 5 mais uma vez. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém? Se assente glorificando ao nome de Cristo. Meus irmãos, como de costume, eu terei comigo pós-culto os meus chocolates, são os nossos cones trufados. Você que sentir no coração de abençoar a minha casa, a minha família, depois você passa lá no cantinho da misericórdia, compra um chocolate, tá bom? Eu tenho cone de leite ninho, brigadeiro e coco. É isso, né, filha? Ninho, brigadeiro e coco. Tá minha esposa ali, ela quem fez, é a mulher mais linda dessa igreja, deste bairro, dessa cidade. Amém? Te amo, tá bom, meu amor? Então depois você passa lá, eu tô com a maquininha, passo o crédito. Vigia, mas depois você passa lá, tô com a maquininha, passo crédito, débito, Pix, transferência, QR Code, e para quem está sem internet, eu estou roteando a internet. Pode pedir a senha lá que eu passo a senha para você. Irmão Jairo, eu estou sem dinheiro. Você está vendendo fiado? Não, tá? Não peça fiado em nome de Jesus. Irmão Jairo, se eu comprar, comer, não gostar, você me devolve o meu dinheiro? Não também. Comprou porque quis, estou obrigando ninguém a comprar, irmãos. Então, não gostei, é problema seu, não posso fazer nada, tá bom? Não devolvo o dinheiro, não adianta chorar. Então passa lá depois. Quanto está custando, irmão Jairo? O valor é apenas R$7, tá bom?
Então você passa lá, para quem trabalha com chocolate, confecção, sabe que o valor está bem em conta, comparado aos leite condensado da vida aí, que está só Deus para ter misericórdia. Amém? Amém. Olhe para cá. Quando nós passamos a meditar e a estudar a palavra de Deus, no Novo Testamento, nós percebemos que existe uma pequena divisão, e dentro desta primeira divisão nós encontramos os 4 evangelistas que, por inspiração divina, escreveram 4 livros que foram denominados como os 4 evangelhos. Na verdade, é apenas um evangelho apresentado em 4 pontos de vista diferentes. O evangelho segundo o ponto de vista de Mateus, o evangelho segundo o ponto de vista de Marcos, o evangelho segundo o ponto de vista de Lucas e o evangelho segundo o ponto de vista de João. Os 3 primeiros evangelistas, Marcos, Lucas e João, eles são denominados de evangelhos sinóticos. Essa palavra sinótico significa semelhantes. Por quê? Porque o conteúdo contido nesses 3 primeiros livros do Novo Testamento, eles são bem semelhantes em si. Os 3 primeiros evangelistas tinham a preocupação de apresentar para nós, leitores, a pessoa de Cristo, mas no seu lado humano. Então eles se preocupam em apresentar um Cristo terreno, a figura humana de Cristo. Mas quando você estuda o evangelho segundo escreve João, você percebe que João ele se diferencia, porque João ele tem a preocupação de apresentar Cristo, porém no seu lado divino. Quando você estuda o evangelho segundo escreve Mateus, você percebe que a preocupação de Mateus ao escrever para os judeus é apresentar Cristo como rei. Marcos, ao escrever para os romanos, tem a preocupação de apresentar Cristo como servo. Lucas, ao escrever para os gregos, ele tem a preocupação de apresentar Cristo como homem. E João, ao escrever para os gentios, a preocupação dele é apresentar Jesus como Deus. Quando você estuda a palavra de Deus, por exemplo, o livro do profeta Ezequiel, você percebe que no momento em que Deus vocaciona Ezequiel para o chamado profético, Ezequiel vai ter uma visão de um ser com 4 rostos distintos. O primeiro rosto é um rosto de um leão, o segundo é de um rosto de um boi, o terceiro é um rosto de um homem, e o 4º rosto é um rosto de uma águia. Cada rosto desse aponta para um evangelista. O rosto de um leão aponta para o evangelho segundo escreve Mateus, apresentando Jesus como rei. O rosto de um boi aponta para o evangelho de Marcos, apresentando Jesus como servo. O rosto de um homem aponta para o evangelho de Lucas, nos apresentando Jesus como homem. E o rosto de uma águia aponta para o evangelho segundo escreve João, apresentando Jesus como Deus. Essa visão também foi dada pelo Senhor a João quando ele estava na ilha de Patmos. E João também viu esse ser com 4 rostos distintos: rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi, rosto de homem e rosto de águia. Quando você passa a analisar o evangelho de Mateus, por exemplo, você percebe que a preocupação de Mateus é apresentar Cristo como o Messias prometido, como o rei prometido, que deveria se assentar no trono, assim como os profetas profetizaram e falavam acerca dele. O evangelho segundo escreve Mateus é o único evangelho que é escrito em linguagem hebraica. Mateus tem a preocupação de provar para os judeus que de fato Jesus é o Messias prometido, é o descendente de Davi, a raiz de Jessé. Então ele vem mostrando para seus leitores que por direito Jesus poderia se assentar no trono, mas o reino de Cristo não é um reino físico, era um reino espiritual. Os próprios discípulos perguntavam para Cristo quando ele iria estabelecer o seu reino sobre a terra, e Jesus deixava claro para seus discípulos que o reino de Deus já havia sido estabelecido dentro de nós, porque o reino de Cristo não era um reino político, mas era um reino espiritual. Marcos, ele vai mostrar que por mais que Jesus possuísse todo o poder, ele se abriu mão deste poder para servir a humanidade. Você lembra da profecia do Antigo Testamento que disse que o maior serviria ao menor? Essa profecia se cumpre na pessoa de Cristo, pois Jesus, sendo Deus, ele não tem por usurpação ser igual a Deus. A Bíblia diz que ele decide aniquilar-se a si mesmo, ou esvaziar-se de toda a sua glória,
e tornar-se homem habitando entre nós. E o mais interessante é que a Bíblia diz que ele veio para servir e não para ser servido. É o maior exemplo de humildade que nós podemos encontrar na Bíblia. É o maior exemplo de obediência que você poderá encontrar em toda a história da humanidade. O próprio Deus se tornando homem, habitando entre nós, não para ser servido, mas para servir. Este foi o princípio de Cristo quando caminhou sobre a terra. Jesus vai mostrar para nós que no reino de Deus, nós ganhamos não quando somos servidos, nós ganhamos quando estamos dispostos a servir, em amor a Cristo, em amor à palavra de Deus e em obediência ao próprio Cristo. Você percebe que Jesus, quando caminhou sobre a terra, quando andou sobre a terra, ele não apenas falou na teoria, mas ele exerceu na prática tudo o que ele ensinou. Porque falar e não viver o que fala se torna hipocrisia. E se tem uma coisa que Cristo nunca foi ser hipócrita. Jesus não só falou de amor, ele foi o maior exemplo de amor que você vai encontrar na Bíblia. Jesus não só falou de oração, ele foi o maior exemplo de oração em toda a história da humanidade. Jesus não só falou de obediência, foi o maior exemplo de obediência que nós podemos encontrar na Bíblia. Quando nós chegamos no Evangelho de João, ou segundo escreve João, você percebe que o evangelista João, ele tem pelo menos 2 propósitos ao escrever este livro. O primeiro propósito aqui é apologético. Por quê? Porque a preocupação de João é nos instruir a termos uma fé verdadeira na pessoa de Cristo, pois somente através de Cristo nós podemos alcançar a salvação. Somente através de Jesus nós podemos ser salvos. E outro propósito de João é um propósito evangelístico. Você percebe que João utiliza a palavra crer um pouco mais de 100 vezes, mais da metade das vezes que são usadas em todos os evangelhos sinóticos. Então João quer mostrar para mim e para você que crer em Cristo não é apenas uma declaração com os lábios, mas é um estilo de vida a ser vivido. Eu posso demonstrar que creio não só falando, mas vivendo. Se não me falha a memória, foi Charles Spurgeon que diz que nós devemos pregar e, se necessário, iremos utilizar palavras, porque o maior sermão não é aquele que eu falo, é aquele que eu vivo. Melhor que um sermão pregado será um sermão vivido. Eu posso pregar bonito com meus lábios e despregar tudo que preguei com a minha prática, com o meu testemunho. Não adianta pregar e não viver o que prega. Não adianta cantar e não viver o que canta. Deus está mais preocupado com aquilo que eu vivo do que aquilo que eu falo. Porque tem gente que não fala nada, mas vive tudo que a Bíblia manda. Tem gente que é calado, quietinho no canto, até tem vergonha às vezes de se pronunciar, mas o testemunho dele é um testemunho excelente. E eu conheço gente que fala demais, fala bonito, prega bonito, canta bonito, mas ainda não entendeu que não adianta só pregar, tem que viver o que prega. Não adianta só cantar, tem que viver o que se canta. Eu estou cansado de gente que está por aí pregando para lá e para cá, cantando para lá e para cá, mas na prática ainda não vive o que está pregando. O sermão que não me muda não me salva. O sermão que não me muda não pode ser pregado pelos meus lábios, porque primeiro o sermão tem que ser aplicado à vida do mensageiro. O louvor primeiro tem que ser aplicado à vida de quem está cantando, para depois ser pronunciado pelos seus lábios. Desculpa ser muito direto assim, mas eu tenho que falar o que Deus está mandando, irmão. E eu não prego para fazer agenda, então olhe para cá. Não se sabe ao fato o que motivou Jesus a usar essa metáfora ou essa figura de linguagem. Acredita-se que eles ainda estavam no cenáculo, onde eles tiveram o momento da ceia. Alguns estudiosos chegam a dizer que provavelmente existia uma videira nascendo e crescendo, e dava para ver essa videira pela janela do cenáculo.
Outros chegam a dizer que quando Jesus estava a caminho do cenáculo com seus discípulos, provavelmente eles viram a videira com seus ramos de ouro lá no templo em que Herodes havia construído. Ou outros chegam a dizer que pelo fato de eles terem participado daquele momento de comunhão e terem usado aquele vinho para tomar a ceia, Jesus então pegou aquele momento e achou propício para contar essa metáfora e trazer algumas lições para seus discípulos. Para quem não sabe, a figura da videira, ela sempre foi muito utilizada no Antigo Testamento para referir-se ao povo de Israel. Quando você lê o Salmo de número 80, por exemplo, o salmista está lamentando, porque ele vai comparar Israel a uma videira que Deus tirou do Egito e plantou essa videira em uma terra que ele já havia preparado para ela. Porém, ao invés de dar bons frutos, essa videira não produzia nada. Então seus muros foram caídos e os ladrões, os inimigos passaram a invadir e a saquear, e aquela videira não produzia mais excelentes frutos. Então ele está se referindo ao povo de Israel. Quando Jesus olha para os seus discípulos e diz: eu sou a videira verdadeira, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, Israel fracassou como videira, eu não. Eu sou a verdadeira videira, ou eu sou a videira verdadeira. Aí ele diz o seguinte: vós sois as varas, e meu pai é o lavrador, o viticultor, que é o termo grego para geórgos. Então ele vai dizer o seguinte: qual é a função do meu pai? Cortar quem não produz nada e limpar quem está produzindo. John Trapp usou uma expressão dizendo o seguinte: é melhor ser podado para crescer do que ser cortado para queimar. Entenda, é melhor ser podado para crescer do que ser cortado para queimar. Não é do meu costume nem do nosso, mas dá a paz do Senhor para esse crente que está do seu lado. Fala: paz do Senhor, meu irmão. Não, mas não é pastor, irmão. É paz do Senhor. Fala: paz do Senhor, meu irmão. Isso. Olhe dentro dos olhos dele e dentro dos olhos dela. Suporte a poda. Fala para ele. Não, mas fala com vontade. Fala: suporte a poda. Olhe para cá. A poda dói, mas é necessária. A poda machuca, mas é necessária. A poda fere, mas é necessária. E se você está sendo alvo da poda de Deus, é Deus demonstrando o amor que Ele tem por você. Se Deus está te podando hoje, é porque Deus quer te ver crescer amanhã. Não existe crescimento para quem não suporta a poda de Deus. Não existe frutificação, produção, para quem não está disposto a passar pela poda. E eu estou pregando para alguém aqui essa manhã que está passando pelo processo da poda. Deus está podando a amizade, Deus está podando algumas portas, Deus está tirando algumas pessoas. Aí você diz: fulano abandonou, fulano me deixou, Beltrano não quer mais o meu lado. Deus está dizendo: calma, sou eu podando, sou eu tirando, sou eu limpando, porque eu quero te fazer crescer. Eu não sei se você crê no que eu vou falar aqui nesse altar, mas a poda de Deus está passando em nossas igrejas. Deus está limpando os nossos altares. A máscara de muita gente já começou a cair, e não vai parar por aí. Deus vai fazer muita máscara cair, e Deus vai cortar quem não presta. Deus vai tirar de cima do altar, do meio do teu povo, aquele que está usando de engano, porque a Bíblia diz que aquele que usa de engano não permanece na congregação dos justos. Deixa ele podar. Você vai gritar, você vai se trancar no quarto, você vai dizer que não quer mais, você vai dizer que está doendo. Alguém já passou por isso? Só meia dúzia? Então tem muita gente para ser podado aqui.
Alguém já passou por isso? Dói ou não dói? Dá desespero ou não dá? A angústia bate ou não bate? Mas olhe para mim aqui, o agricultor que poda também cuida. Ele sabe que está doendo, mas ele sabe que é necessário tirar do teu lado quem não presta. Ele sabe que é necessário arrancar da tua vida quem não vai te aproximar de Deus. Ele sabe quem vai te aproximar e quem vai te afastar. Não se preocupe, é melhor andar sozinho, mas estar podado por Ele, crescer e produzir para o reino, do que estar rodeado de pessoas que não produzem nada e só sugam a vida que você tem em Cristo. Porque a vara que não produz, ela só sabe fazer uma coisa: o quê? Sugar a vida da videira. É só isso que ela faz, só suga a seiva, mas não produz. Aí Jesus está dizendo: quem está na videira e não está produzindo, meu Pai vai cortar para queimar. Agora quem está em mim produz, Ele poda para poder produzir mais, para crescer, para frutificar. Ele sabe aonde Ele precisa podar na sua vida. Para quem não sabe, algumas pessoas que trabalham ou se preparam para trabalhar como viticultor, lavrador, passam às vezes por treinamentos de até 2 ou 3 anos, para se prepararem para este processo de podagem. Porque ele tem que saber qual corte fazer, onde fazer e qual ângulo utilizar. Porque um corte errado, no momento errado, com o ângulo errado, ele pode matar a vara. Então ele tem que saber onde cortar, quando cortar e qual ângulo que ele vai usar. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Ele não vai te matar porque Ele é especialista em fazer poda. Vamos ser sinceros, você falou para Deus que não ia suportar, mas olha você aqui, em 2023, a gente já vai, já estamos no 4º mês do ano, e se Jesus não voltar, vamos virar o ano comendo churrasco, tomando Coca-Cola, porque Jesus é bom e o diabo não presta. E olha você de pé, em 2022 diz que nem aguentar, aguentou. Em 2021 diz que ia parar, não parou. Em 2020 diz que ia desviar, não desviou. E se Jesus não voltar em 2023, tu vai entrar em 2024 florescendo, dando glória ao nome dEle, porque Ele está te fortalecendo. Nós vivemos um tempo de uma geração que não quer ser podada, não gosta de podagem. É a geração que só quer ouvir sim. Um pai que não aprendeu a podar um filho, ele está matando o seu filho. Amém? O empresário que não sabe podar ou cortar um funcionário que não está produzindo nada, ele está prejudicando a sua própria empresa. Então, tanto o corte como a podagem é necessário. Se houver algum empresário aqui, você vai entender o que eu estou falando. Você tem 2 funcionários. Você tem um camarada que só chega atrasado, só reclama, não produz nada, bate papo o dia inteiro, em vez de trabalhar. Aí você pega uns crentes que acha que trabalho é ambiente para pregar. Não é porque o diabo está furioso, irmão, já. Por quê, irmão? Não, porque eu estava lá pregando e meu patrão veio e me chamou a atenção. Vê se pode. Não. Esse diabo vai cair por terra. É assim. Meu irmão, teu patrão paga você para trabalhar, não é para pregar. No ambiente de trabalho você não prega falando, você prega vivendo. O teu testemunho será uma pregação. Você é a Bíblia que eles leem. Tu não precisa abrir a boca para ficar, não. Viva, só viva. Alguém vai olhar para você e falar: você é crente, não é não? Que igreja que você é? É assim ou não é? Você é serva de Deus, que eu percebi que você não deu risada com aquela piada, eu percebi que você não gosta muito de brincadeira, que você é mais reservado. Que igreja que você vai? Você pode orar por mim? É assim ou não é? Agora tem uns pessoal aí que vive pregando e não vive, pregando e não vive nada. Aí quando o patrão chama atenção, ele acha ruim. Mas ele não está produzindo nada na empresa que trabalha, não chega no horário, não tem compromisso, e ainda reclama quando não tem aumento. Vou fazer um propósito para quê? Para Deus aumentar meu salário. Não. Você tem que fazer a tua parte, e Deus fará dele.
O patrão que olha para o funcionário e vê que ele não quer nada com nada, já falou uma, já falou 2, 3 vezes, ele continua sem querer nada com nada, ele precisa cortar esse camarada. Sabe por quê? Eu já trabalhei, irmão, numa empresa, e a pessoa que me contratou, a Adriana, uma mãe para mim, até hoje. Ela me viu pregando e falou: filho, vem trabalhar comigo, estou precisando de alguém para me ajudar. Eu falei: vou. E ela chegou e falou assim: ó, tome cuidado. Eu falei: com o quê? Ela falou: com funcionário velho. Funcionário velho é uma doença dentro da empresa, porque eles estão insatisfeitos, só que eles não percebem que às vezes o erro está nele mesmo. Então chegue no seu horário, faça teu serviço e não dê bola para o que eles vão falar. Irmão do céu, pensa num pessoal atribulado, irmão, perturbado. E quando vinha falar, falava assim: mas por que você não pede as contas? Por que você não vai lá e fala que está insatisfeito, não quer mais trabalhar e vai embora? Ah, não, porque daqui eu tiro meu sustento. Eu falei: então, você tira seu sustento daqui e está falando mal da empresa que paga teu salário para você sustentar a tua casa? Ah, mas eu estou ganhando pouco, mas o que você está fazendo para ganhar mais? E esse tipo de pessoa ia disseminando esse pensamento. Ah, na empresa não presta, hein? No começo é assim, todo mundo te recebe bem, daqui a pouco está todo mundo na cara. Você vai conhecer fulano, vai conhecer... É assim ou não é? Estou mentindo? Você está falando com um camarada que está mais de 40 anos numa empresa e não pede as contas de jeito nenhum. Esse tipo de gente, se não for cortado, ele só vai gerar problema, porque a pessoa nem chegou para trabalhar, ele já está colocando na pessoa a insatisfação pela empresa que ela nem conhece. É a mesma coisa, irmão, desculpe usar esse termo, quando eu vou falar isso eu não estou falando de idade. Crente velho na igreja. Você pode ver, está insatisfeito com liderança, está insatisfeito com culto, está insatisfeito com tudo, menos com ele. Aí alguém fala assim: ah, eu gostei da sua igreja, eu acho que eu vou lá congregar. Não, mas lá é só bom no congresso. Não, dia de culto lá, meu Deus, é uma prova. Você conhece crente assim? Aqui não tem isso não. Está gravando, né? Na igreja que eu congrego também não. Em algumas igrejas por aí tem. O pessoal fala: não, a igreja é até gostosinha, legalzinha. Como se a igreja fosse um ambiente para agradar quem vem. Eu não sei você, mas aqui é um ambiente para agradar a Cristo, não é para agradar quem vem. O nosso papel ao vir ao culto não é ser agradado. O nosso papel é agradar aquele que nos salvou. É por isso que quando eu estou no culto, eu não espero da direita ou da esquerda dar glória para eu dar glória. Eu dou glória sozinho, mesmo que ninguém queira dar. Eu choro, se tiver que correr eu corro, se tiver que dar lugar eu dou. E não estou preocupado com quem faz cara feia, com quem está emburrado, com quem não quer cultuar. Cada um sabe o que Cristo fez na sua vida. Eu sei o que Jesus fez, eu sei o que Jesus faz, e eu sei o que Ele prometeu que fará. É por isso que cada culto que eu estou na presença dEle é um culto para mim agradecê-lo. Tem alguém que veio cultuar a Jesus essa manhã? Não. A igreja é mais ou menos: ah, eu estou pensando em participar do grupo. Cuidado, viu? Grupo é mais ou menos. Esse tipo de gente, irmão, precisa passar por uma podagem. Deus nunca corta sem antes podar. Você sabia disso? Ele poda, porque Ele está insistindo: eu vou podar para ver se cresce, eu vou podar para ver se produz. Ele poda, Ele limpa, passa o tempo, não produz nada, não cresce. Aí Ele diz: não tem como, eu tenho que cortar. Entenda isso. Não reclame da poda. É melhor ser podado do que ser cortado. É melhor ser podado, Cristina, e subir para o céu, do que ser cortado e descer para o inferno. Deus sabe o que a poda pode gerar. Olhe para cá. Judas é resultado de corte.
Pedro é resultado de poda. Deus poderia ter cortado Pedro e falou: não, eu vou podar Pedro, eu vou limpar Pedro, eu vou transformar Pedro. Você viu o que Pedro produziu para o reino de Deus? Você viu tudo que Pedro gerou para o reino de Deus? No dia que o Espírito de Deus desceu sobre ele, em uma só pregação, quase 3.000 almas se renderam. Pedro é resultado de poda. Eu estou pregando para a gente que às vezes é problemática, tem alguns defeitos, algumas falhas, e Deus está dizendo: isso não é motivo para mim te cortar, isso é motivo para mim te podar. Deus vai podar você, vai podar tua língua, vai podar teu caráter, vai podar tua postura, vai te deixar do jeito para você produzir para o reino. Como é que ele poda, pregador? Como que ele poda? Cortando amizade. Se ligou para você, mandou mensagem: fala para sua mãe que você vai vir para o culto comigo, ainda vai para uma festa ali, top. Cai fora. Se tá, irmão, Deus sabe como podar, sabe ou não sabe? Tem gente que é viciada em celular, amém? Aqui não, porque aqui todo mundo é crente. Onde eu congrego também não. Mas eu conheço uns irmãos que são viciados em celular. Não ora mais, não jejua mais, não lê mais, nada. É 24 horas no celular. Deus sabe como podar. E como é que ele poda? Queimando o celular. É uma poda. Aí você arruma o celular, queima de novo. É assim ou não é? Aí você fala assim: vou arrumar só dessa vez. Aí arruma, queima de novo, quebra. Aí você fala assim: quer saber, eu acho que é o aparelho. Aí você troca. Aí você compra o iPhone 18. Com 17 câmeras na frente. Eu acredito que os próximos que vai vir não vai ter nem o desenho da maçã, vai vir a própria maçã já, porque não tem mais o que fazer. Você compra um celular de última geração. O que acontece? Cai, quebra e queima. Aí você fala: meu Deus, que prova. Não, é Deus te podando, porque você está trocando ele pelo celular. Aí Deus queima o celular para te fazer orar. Nem que você vá para a oração para pedir outro celular, mas ele vai te fazer orar. Certo escritor disse: se essa prova já me fez orar, ela já me abençoou. Porque a maior bênção não é o que Deus me dá, é o que Deus é. Então se a prova me fez ir até Ele, eu já estou sendo abençoado. Porque tudo que te aproxima de Deus é bênção para a tua vida. Então se a prova, se a luta, se a calúnia, se a fofoca, se o disse-me disse está fazendo você orar, fazendo você jejuar, fazendo você buscar a Deus, glorifica o nome dEle, que você já está sendo abençoado. Pronto. Não é o diabo que está quebrando seu celular, é Deus. Quero fazer você ser mais crente. Está querendo beijar mais na boca do que falar em mistério? Deus vai podar esse namoro. Vai. É melhor subir para o céu solteiro do que descer para o inferno namorando. Estou mentindo? Uma jovem esse dia falou para mim: irmão Jair, eu não queria, na escola bíblica, eu não queria que Jesus voltasse agora. Eu falei: está repreendido. Por quê? Não é porque eu quero casar, irmão Jair, eu quero ter minha família. Eu falei: minha irmã, você vai subir encalhada, mas vai. Em nome de Jesus, está repreendido. Eu quero que Jesus volte agora, se possível, nesse momento. Eu não sei você, irmão, mas eu quero partir desse mundo. Eu quero ir embora daqui, porque a minha morada não é aqui, a nossa morada é no céu. Nós só estamos aqui de passagem, nós só estamos aqui por um momento, mas estamos caminhando rumo à Nova Jerusalém. Tem alguém que anseia pelo céu aqui essa manhã? Aí Jesus diz o seguinte: deixa eu correr, o pastor falou para mim: você pode ir até a hora que você quiser, eu vou até às 6. Não, eu quero voltar, irmão, pelo amor de Deus. Jesus diz assim: o meu pai corta quem não produz, mas limpa quem está produzindo, para que ele produza mais. Para quem não sabe, os galhos que dão mais trabalho são os galhos novos. E eu não vim aqui bater em ninguém, tá bom? Mas os galhos novos são os que tendem a crescer pelo chão.
Então o que o agricultor, o lavrador tem que fazer? Ele tem que pegar os galhos novos e suspender esses galhos. Porque no chão eles ficam empoeirados. Quando chove, vira uma lama total. Então não tem como eles produzirem, porque tanto a poeira como a lama impedem deles receberem a luz do sol. Então quanto mais perto do chão eles estão, menos eles produzem. O que ele faz? Ele suspende. E nesse processo de suspender, ele limpa. Ele vai tirando tudo que não presta. Então quanto mais alto os galhos ficam, mais eles produzem. Quanto mais baixo eles estão, menos eles produzem. Quanto mais carnal você é, menos você vai produzir. Quanto mais espiritual você se torna, mais você produz. Quanto mais perto do chão, do mundo, da terra você está, menos você produz. Quanto mais perto do céu você fica, mais você produz. E lidar com galho novo é difícil, irmão. Principalmente quando o galho novo não é podado em casa pelos pais. Porque tem pai que acha que é obrigação de pastor e líder podar o filho dele. Irmão, eu tenho 4 crianças. Repita comigo, 4 crianças. Parei. E lá em casa, para cada um deles é uma poda diferente. Para cada um, para até a menorzinha ali, ó. Estava com as 2 pernas quebradas esses dias. Acabou de voltar, irmão, já está 100%. Correndo, já dando trabalho. Eu coloquei a mão na cabeça dela e falei, em nome de Jesus, receba Jesus agora. E ela já faz cara feia. Eu falei, tem que se converter. Mas para cada um deles é um tipo de podagem. É um corte diferente. É um corte na hora certa. A Maria Eduarda de 10, é 10, né? É 10, né? É 10, né, Duda? 10 anos. A Maria Eduarda de 10, a Maria Isabelle de 7. É que é muito filho, irmão. Eu não lembro nem da minha idade, às vezes. A Maria Eduarda de 10, a Maria Isabelle de 7, cada uma delas tem um tipo de podagem. E com cada uma delas eu falo de um jeito. Porque como pai, eu sei o que cada uma suporta ouvir. Eu sei que cada uma merece ouvir. É obrigação minha podá-las. Para que elas cresçam, amadureçam e produzam. Se como pai eu não podo o meu filho em minha casa, não posso exigir que a liderança pode. Não. Eu não posso querer que o pastor pode. Eu preciso podar. Porque a educação vem da onde? Vem da onde? Quando você não educa em casa, lá fora eles vão educar seu filho do jeito que eles querem. Então na tua casa você precisa podar, porque quem manda lá é você. É, irmão, eu já vi adolescente raivoso bater na cara de pai e mãe que dizem ser crente e líderes de igreja. Eu já vi adolescente fazer birra por pai e para mãe, porque queria comprar e o pai falou não, e ficou com raivinha, não vou para o culto. Na minha casa não, lá quem manda sou eu, a podagem é minha, vai crescer do jeito que eu quero. É assim. Aí você fica com medo de podar. Não tenha medo. Teu filho, olhe para cá, ele não tem obrigação nenhuma em te amar. A obrigação dele é em te respeitar. Amar é resultado. Então diga para ele, se quiser me amar, amém, mas você vai me respeitar querendo ou não querendo. Porque é assim que nós vamos fazer adolescentes e jovens crescerem e se tornarem homens e mulheres melhores para essa sociedade. Os nossos filhos não irão se render a essa sociedade corrupta e dominada pelo nosso adversário. Os nossos não. Os nossos filhos defenderão a palavra de Deus por onde passarem. Os nossos filhos não serão alvo de depressão, não serão alvos de ansiedades, não serão alvo de doenças
psicossomáticas que assolam a alma, a mente deles, não. Os nossos filhos produzirão vida na escola, vida na faculdade. Professor maconheiro que quer ensinar o que eles ensinam aí fora e destruírem a moral dos nossos filhos, não irão arrumar nada, porque o Espírito de Deus estará sobre os nossos adolescentes, sobre os nossos jovens, sobre as nossas crianças. Quem crê no que eu prego, adore a Jesus. Irmão, Maria Eduarda esses dias me fez umas perguntas. Falou: pai, o senhor é pregador e o senhor tem que me responder desse jeito. Falei: tá ousada. Falei: não, é porque eu tenho umas perguntas aqui. Eu achei que era uma ou duas, irmão. A Maria Eduarda me veio com um caderno. Ela falou: estava lendo o livro do Gênesis, pai. E eu comecei a fazer umas anotações. Eu quero que o senhor me responda uma por uma. Irmão, ela puxou uma folha. Falei: minha filha do céu, você montou um sermão aí. E era cada pergunta que ela fazia que eu falava: meu Deus, me revela a resposta. Que a gente não sabe tudo, né, mano? E quando eu não sabia, eu falava assim: não, filha, fica tranquila, uma hora a gente... Não, mas eu preciso saber, pai. Eu falei assim: vamos orar. Papai do céu vai revelar. Mas olhem para cá. Lá em casa eu não sou de pregar, irmãos, para assim, isso é pecado, isso é errado, não. Não obrigo nenhum deles a ler a Bíblia. Eu não. Falando eu, tá bom? Você tem que ler a Bíblia, não. Lê porque quer. Tem prazer em ler. Pai, eu quero uma Bíblia de presente. Comprei uma Bíblia para ela. E ela lê, ela estuda. A Maria Isabela ainda não sabe ler, mas está aprendendo. E ela está orando para Deus batizá-la com o Espírito Santo. Aí eu pergunto para você: eu obriguei? Ela decidiu fazer um propósito sozinha. Aí esses dias, olha só como que o inimigo é furioso. Está todo mundo sentado para tomar café. A Maria Eduarda quietinha, minha esposa falou: você não vai tomar café? Ela: não, mãe. Por quê? Estou de jejum. A mãe falou assim: é só hoje. Quebra esse jejum. Papai comprou foi croissant? O que foi? Croissant. Papai comprou croissant. Ela olhou assim, irmão. Você via no olho dela que ela estava doida para comer um pedaço de croissant. Nescau com leite. Ela falou: não, mãe. Eu falei que eu ia até meio-dia. E ela foi até meio-dia, irmão. Eu falei para minha esposa: toma, distraída. Podia ter ficado sem essa. Ela está dando uma lição para mim e para você. Entenda. Eu estou educando os meus filhos, não é na teoria, é na prática. Eu não mandei ela jejuar, mas ela já viu o pai jejuando. Eu não mando ela ler Bíblia, mas ela já viu o pai lendo a Bíblia. Eu não mando ela orar, mas ela já viu o pai chorando e orando na presença de Deus. O seu filho aprenderá mais vendo você fazer do que vendo você falar. O seu filho verá mais e aprenderá mais quando você for exemplo para o que você prega, do que apenas utilizar as palavras. Os nossos jovens serão, irmãos, aqueles que irão produzir nessa sociedade. Eu não sei você, mas eu acredito em um avivamento que vai ser gerado em nossa nação. O nosso problema é achar que Deus só quer gerar avivamento como gerou lá na faculdade de Osborne, nos Estados Unidos. Mas o Deus que fez aquilo lá, Ele tem poder para fazer aquilo hoje aqui em nosso meio, e Ele quer distribuir seiva sobre a nossa vida. Irmão Jairo, o que é isso? Ele quer distribuir o Espírito de vida sobre nós, e onde houver uma vara seca, essa manhã é manhã de renovo, em nome de Jesus. Receba vida, receba graça, receba poder de Deus sobre você. Oh, glória! Oh, aleluia, Jesus! Pregadores, homens e mulheres que Deus está levantando para impactar a nossa sociedade, mas nós não podemos isentá-los de
poda. Nós não podemos isentá-los de serem podados pelos excessos que eles têm. Vamos podar, vamos instruir, vamos ensinar, vamos amar, mesmo que isso doa, mesmo que isso fira, mas é melhor ver eles chorando por um momento, verem eles sofrendo por um momento, mas lá na frente olhando para nós dizendo: pai, mãe, obrigado pela poda, obrigado pela instrução, obrigado pelo ensinamento, obrigado pelos conselhos, obrigado pelo exemplo. Hoje eu sou o que sou, porque o Senhor me ensinou, porque a Senhora me instruiu. Deus fará coisas grandes em nosso meio. Ele fará. Jesus diz: eu já vou correr para o final. Vocês estão em mim, e toda vara que está em mim produz. Toda vara que está em mim faz o quê? Faz o quê? É inadmissível alguém que diz que está em Cristo não produzir nada para o reino. Nós temos que produzir. Entenda uma coisa, irmão: vir para o culto, só sentar aqui, levantar a mão e dar um glória a Deus e não produzir nada, é como uma vara seca que está morta, só suga a seiva, sabe? Só suga. O que me chama a atenção é que na videira tem vara que produz e tem vara que não produz. Amém? O problema então não está na videira, porque se o problema estivesse na videira, ninguém produziria. O problema está na vara. O mesmo Cristo que me usa tem poder para te usar. O Cristo que fala em meus lábios aqui essa manhã, quer falar nos teus lábios também. O Jesus que me usa tem poder para te usar. Eu não sou exclusivo de Jesus, estrelinha de Jesus, só eu tenho, só eu posso. Porque o Cristo deixa claro aqui: em mim vocês produzem, porque sem mim nada vocês podem fazer. Deixa eu dizer um negócio para quem prega: você só prega porque Jesus é na tua vida. No dia que ele sair, você não prega mais. Para quem canta, só canta porque Jesus é com você. No dia que ele sair da tua vida, tu não canta mais, não prega mais, não rege mais, não toca mais. Nós só fazemos alguma coisa, produzimos alguma coisa por causa do Cristo que habita em nós. A vara pode produzir o que for. Nós nunca iremos elogiar a vara. Que vara bonita. Você já viu alguém elogiando alguma vara? Já viu? Você passa no pé de árvore, um pé de fruta, de manga, jaca. Nossa, que vara bonita. Não. Você fala o quê? Que fruto. Ou que árvore bonita. Sim ou não? O elogio nunca é destinado à vara, o elogio sempre é destinado à árvore. Jesus está dizendo: eu sou a videira, ou seja, tudo que você produzir tem que levar aquele que vai usufruir do fruto a Cristo. Pronto. Tu prega bem? Glória a Deus. Mas não receba a glória que não é tua, a glória é de Deus. Irmão, vocês me aguentam mais alguns minutinhos? Quem quer que eu pare, diga amém. Não, irmão. Você acabou de falar que quer que eu fique mais uns minutinhos. Eu pergunto: quem quer que eu pare, diga amém. Todo mundo diga amém? Então eu vou parar então. Já estou encerrando. Eu estou cansado, irmão, de lidar com o estrelismo dentro das nossas igrejas. De uns camaradas aqui, é tudo comedor de cuscuz e jabá. Ué, cadê os comedores de cuscuz aqui? Aí, ó. Não é? Irmão, não, tudo comedor de cuscuz e jabá. Isso não é de cuscuz e jabá, é de arroz e feijão. Todo mundo pecador, sim ou não? Falhos, mas que se colocarem em um nível de um patamar que para você ter contato com ele é quase impossível. Tem uns que eu acho que você tem mais facilidade de falar com o presidente do que com ele. Se bem que a gente não quer falar com o presidente. Deixa ele lá. Em nome de Jesus. Mas olha para cá. É um estrelismo que quando você vai dar paz do Senhor para a pessoa, nem olha na tua cara. Você conhece gente assim? Aqui não. Lá também não. É numas igrejas por aí. Você vai entrar em contato com a pessoa para cantar, para pregar, para qualquer coisa. A pessoa é um nível de soberba, irmão.
um nível, e quem é líder aqui sabe do que eu estou falando. Quem entra em contato com o pregador, com o cantor, irmão, é um nível de estrelismo tão grande que você sente até nojo, porque não foi isso que Cristo nos ensinou. Jesus disse que quem serve não é maior, quem serve é menor. Eu sou o menor aqui essa manhã. Eu já disse para Jesus: Jesus, o dia que eu achar que eu sou alguma coisa e quiser a glória para mim, me arranque a oportunidade, feche as portas, porque eu prefiro perder a oportunidade do que perder minha salvação. A glória nunca será nossa, a glória sempre será de Jesus. O louvor é para Ele, a adoração é para Ele. Faça com excelência, faça com perfeição, mas nunca desça do altar achando que você estourou, que você quebrou tudo, que você é o cara. Nós não somos nada, sem Ele nós não podemos produzir. Tudo que produzimos é por causa dEle. Cantou, Jesus curou, glória a Jesus. Cantou, Jesus libertou, glória a Jesus. Pregou, Jesus libertou, glória a Jesus. A glória não é tua, a glória não é minha, a glória não é nossa, a glória pertence ao Rei da Glória. Aí Jesus diz: nisto vocês glorificarão meu Pai. Como, Jesus? Produzindo muito. Produza. E produza muito. E quando eu falo produzir, eu falo para você produzir independente do que aconteça. Vão virar a cara para você, produza. Irmão, é porque eu prego, mas se eu cantasse eu ia ser um nojo. Não, eu vejo um pessoal cantando, fazendo umas melisma, que fala, cadê os cantores? É? Melisma, né? Meu irmão, se eu fizesse melisma, minha esposa está aqui, ó. Estou mentindo? Eu ia chegar na igreja dando ao Pai do Senhor como? Cantando. Nossa. Ia. Não é para se amostrar, ia para dar o meu melhor. Gostou, gostou. Não gostou, foi Jesus que me deu. Porque tem gente que não vai com a tua cara, tem gente que não vai gostar de você pregando, de você cantando, e tem gente que não está mais produzindo por causa de um mau olhar. Tem gente que parou de produzir por causa de uma cara feia. Tem gente que parou de produzir por causa de uma crítica construtiva de alguém que nunca construiu nada. Tem gente que parou de cantar por pessoas que não cantam e queriam palpitar da maneira que ela cantava. Tem gente que não prega mais por causa de pessoas que não pregam e quiseram dar nota para o sermão que ele pregou. Para de dar ouvido para esse tipo de gente, porque só recebe pedrada aqui, dá fruto. Então produza. Fez cara feia, produza. Não fez também, produza do mesmo jeito. Vão fazer cara feia com você produzindo ou não produzindo. Se cantar, vão falar. Se não cantar, vão falar. Então deixa falar com você cantando. Se pregar, vão falar. Se não pregar, vão falar. Então deixa falar com você pregando. Faz o que Deus te chamou para fazer. Exerce o que Ele te chamou para exercer. Produza para a glória de Deus. Produza. Uma vez alguém olhou para mim e falou assim: você não prega nada. Eu falei: eu sei. Não sei nem como é que me chamaram para pregar hoje. Eu não gosto do teu estilo. Eu falei: oxi. Eu falei: oxi. E eu com isso? Não estou aqui para te agradar. Convidou porque quis, irmão. É assim ou não é? Eu prego assim para vocês e prego assim para 2, 3 pessoas. Eu posso chegar no culto e ter 4 pessoas lá. Eu vou pregar do mesmo jeito. Eu posso chegar no culto e ter 1000 pessoas. Vou pregar do mesmo jeito. Gostou? Gostou. Não gostou? Vai reclamar com quem me deu. Ele mandou produzir assim. Deus usa você da maneira que você é. Não precisa mudar voz. Não precisa engrossar, não, meus irmãos, pai, usa a tua voz. A minha voz é fanha e eu uso a minha voz do mesmo jeito. Use a tua voz, canta do teu jeito, prega do teu jeito, toca do teu jeito, que o Deus que está na tua vida te usará dessa forma. Eu costumo dizer o seguinte: o Deus que usa Gideão com espada, também usa Davi com funda. O Deus que usa Gideão com espada, também usa Davi com funda. O segredo não está no que eu carrego, o segredo está no Deus que eu sirvo. Então produza para a glória do teu
Deus. Lidera com excelência. Reja com excelência. Você viu as meninas regendo aqui, irmão? Eu não sou regente, mas teve uma hora que até o Gabriel deu risada, que eu estava assim, ó. Falei, meu Deus, que negócio top, irmão. Você viu? Top ou não é? Faça com excelência. Você viu quem cantou aqui, como é que cantou com excelência? Você viu quem tocou, como é que tocou com excelência? Porque Deus não recebe nada. Irmão, olhe para cá. Deus sabe o que eu posso oferecer. E Deus sabe qual é o meu melhor. Deus sabe. Deus sabe qual é o teu melhor. Deus sabe quando você canta ruim, porque você quer cantar ruim, não ensaiou, e ainda diz, se eu errar, os irmãos me perdoam. Eu não perdoo. Você perdoa? Eu não. Você é fotógrafo, você vai tirar uma foto feia minha. Não vou perdoar não, Vaso. Você é fotógrafo, tem que tirar uma foto bonita. Com a lente desse tamanho, meu Deus, tá bom que a aparência não ajuda muito, né, Vaso? Irmão, não dá. Não, irmão, porque eu não me preparei, fui pego de surpresa, então não exerça a função. Porque existe uma diferença de você não cantar bem. De você não cantar bem. Porque você não consegue, você não sabe cantar como as pessoas que estudaram cantam, mas você entrega o seu melhor cantando. Amém? E existe uma diferença de você não cantar bem porque você não quer cantar, porque é preguiçoso, desleixado, não produz. Deus sabe o que você pode oferecer e Ele não recebe nada mais além do que o teu melhor. O meu melhor é cantar arranhado, então canta arranhado para a glória de Jesus. O meu melhor é pregar gaguejando, então prega gaguejando. A gente tem paciência, espera você gaguejar, terminar a frase e dar glória a Deus no final da frase com você, mas prega. Ai, irmão Jairo, o meu melhor é... Dá o seu melhor, produza para a glória de Deus. Irmão, eu já vi o diabo ficar furioso. Eu nunca vi o diabo ficar furioso com crente desleixado, com crente que não produz. Mas se tem uma coisa que deixa o diabo endemoniado, é alguém que produz para a glória de Deus, a presença dele. O diabo quer parar quem está produzindo, mas essa manhã é manhã de Deus derramar seiva, vida, espírito sobre a nossa vida para que possamos produzir mais. Com a permissão do pastor da igreja, se coloque de pé. Bata-se no peito, assim, ó, bata no peito. Não, com muita força não, você vai morrer desse jeito. Bata assim, ó, fala, eu vou produzir para a glória do meu Deus. Glória. Deus está levantando pessoas que produzirão aqui para o reino dele, irmão. Através de você o reino de Deus vai se expandir. Através de você o reino de Deus vai crescer. Deus te usará para que você seja uma bênção por onde você passar. Você vai produzir. Ele vai te podar. Ele vai te limpar. Mas é tudo para o seu crescimento. Uma vez eu perguntei para Deus por que eu passei tanta prova. Irmão, pensa no adolescente que sofreu quando aceitou Jesus como Salvador. Misericórdia, irmão. No primeiro mês que eu aceitei a Cristo, segundo os arminianistas, ou Jesus me aceitou, segundo os calvinistas, eu recebi Jesus como meu Salvador, aceitei a Cristo como meu Salvador. Eu falei, eu quero me batizar. Aí uma linguaruda, que dizia ser crente, quer nada, só quer ir porque você não quer pagar o passeio. Que quem descia as águas não pagava o valor da excursão, onde seria feito o batismo. Aí alguém teve a audácia de falar que eu só queria me batizar porque eu não tinha dinheiro para pagar o passeio. Olha que demoniado, falando. Você acredita, mas? Eu falei, não, eu quero. Por 2 motivos. Porque eu nasci de novo já, Jesus me transformou. E é de grátis. Então, pô, pagar para ser batizado? Não. Se a bênção está aí, eu recebo. Quero descer as águas. 1 mês de crente, irmão. E o pessoal, não, você é muito jovem, 14 anos de idade. Irmão. Você não tem idade para isso. Eu falei, eu quero, eu decidi, meu filho, eu não volto mais para o mundo. Se bem que eu não fiz nada demais no mundo, só joguei capoeira. Mas não volto mais para a roda de capoeira. Quero Jesus, vou descer as águas.
Me bateram no pé, no primeiro mês que eu decidi, que eu falei, vou descer as águas. O meu vizinho tentou me matar, irmão. Endemoniado, você acredita? E o meu tio separou, segurou ele, dizendo, você não vai tocar no meu sobrinho. Ele, endemoniado, olhou para mim e disse assim, se você continuar, eu me lembro como hoje, a fisionomia dele. Ele olhou para mim, apontou o dedo endemoniado e falou, se você continuar, a partir de hoje vai ser pior do que já está sendo. Irmão, eu falo para você, o diabo ameaçou e cumpriu o que ele ameaçou, porque pensa numa prova, irmão. Pensa numa luta, expulso de casa, com 17 anos, o sogro não queria ver pintado de ouro, de nada, dizia que eu não era homem para assumir a filha dele, e que eu não tinha hombridade para entrar na família dele. Eu me lembro como hoje, em uma ceia de Natal, a família sempre se reúne para comemorar o aniversário de Jesus, porque Jesus não nasceu no Natal, mas o momento em si. E ele olhou para mim, ele disse assim, você não desce, porque na minha casa você não vai comer hoje. Eu fiquei sentado no portão dela, todo mundo desceu, os cunhados desceram, as namoradas desceram, todo mundo, ela teve que descer, e eu fiquei no portão, sentado, com fome, e ele falou, na minha casa você não entra. E era meu pastor. Meu pastor. Ela teve que sair escondida naquele dia, com um prato de comida, para me dar, porque eu não tinha onde comer. Ia comer na onde? Hoje, para a glória do Senhor, irmão. Para a glória do Senhor. Não é para a minha glória, é para a glória do Senhor. O meu sogro tem que ver tudo que Deus está fazendo na nossa vida. E eu não estou falando isso com sentimento de vingança, porque eu tenho o prazer de recebê-lo na minha casa, se assentar na mesa com ele, colocar o melhor que eu tenho na mesa, e ver ele se assentar na mesa da filha. Alguém falou, o casamento não vai durar 3 meses, já estamos indo para 12 anos. 4 crianças, irmão. E ainda bem que eu cortei, senão ia vir mais uns 2. Produzir para o reino. Jesus tem abençoado e prosperado. Aí hoje eu olho que tudo que eu passei lá atrás, não era porque Deus não me amava. Pelo contrário, era o amor dele sendo demonstrado na poda. Eu sou o que sou e tenho a estrutura que eu tenho, a bagagem que eu carrego. Não é porque eu sou um aventureiro que foi mimizento e não quis, não. Eu suportei a poda. Eu suportei o abandono, eu suportei a solidão, eu suportei a rejeição. Amigos me abandonaram na caminhada, pessoas fecharam portas na minha cara, pessoas poderiam ter me ajudado e não ajudaram, mas tinha um que estava do meu lado dizendo, suporta que é poda. Tinha um que estava do meu lado dizendo, aguenta que é poda, suporta que é poda, aguenta, porque eu estou te podando, eu te darei o nome, eu te darei o ministério, abrirei portas, levarei você para fora do estado, para fora do país, abençoarei a tua casa, prosperarei a tua vida, eu te darei crescimento, suporta, poda, porque eu estou no controle de tudo. Põe a mão no teu coração. Eu quero orar por você. E passar o microfone para quem é de direito. Põe a mão no coração. Tenho 2 minutos. Eu quero que você feche os teus olhos. Você é resultado de poda. E quantas podas você tem sofrido? Quantas percas na caminhada? Ah, Jesus. Só quem passa por esse processo sabe o quanto é doloroso. Existem momentos na poda que parece que Deus não está do nosso lado. É angustiante, porque o silêncio de Deus é ensurdecedor. Até o silêncio Deus usa para nos podar. Até o silêncio Deus usa para nos tratar. Amarachorimicandarás. E eu vejo Deus distribuindo vida aqui essa manhã, irmãos. Chora mesmo.
Chora mesmo, porque a seiva de Deus, o Espírito de Deus está sobre essa casa. Uns vão produzir 10, outros vão produzir 100, outros vão produzir 1000, mas vai ter, Deus vai fazer crescer, Deus vai fazer produzir. Vai doer, vai machucar, vai ser difícil, mas Deus manda dizer: suporta que é poda. Irmão, já era amizade, Deus vai podar essa amizade que não presta. Deus vai podar a porta que não é para ser aberta. Deus vai podar mágoas do teu coração. Deus vai podar traumas da tua alma. Deus vai tratar a tua alma essa manhã. Em nome de Jesus, receba a vida. Em nome de Jesus, seja consolado pelo Espírito Santo. Seja tocado pela presença de Deus. Elemarachurimicandarábia. Endiocia. Stemida canduracia. Remaruti daracebiorévia. Deus vai renovar pessoas, irmão. Esse choro é Deus te tocando essa manhã. Foi cantado: quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi o quanto eu precisava ser mudado, ser transformado. Deus está te mudando. Sem Ele você não produz, sem Ele você não avança, sem Ele você não vai. Então receba a vida da parte de Deus essa manhã. Fale em mistério. Seja tocado essa manhã. Seja tocado essa manhã. É Barachúria. É a palavra que está fazendo. É a palavra que está te quebrantando. É a palavra que está te limpando. É a palavra que está te podando. Isso aqui não é emoção, é a palavra de Deus. Ela é poderosa para fazer. Viosaio Calacia de Orimaraio Rébia. Stemi Darassúria. Quem não é batizado com o Espírito Santo, seja tocado essa manhã. Em nome de Jesus, fale em línguas agora. Em nome de Jesus, receba o batismo agora. Seja cheio agora. Seja cheia agora. Em nome de Jesus. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Toca sobre eles essa manhã. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Deus abençoe.